Um dos maiores, dos assuntos mais debatidos que nós vemos nos nossos dias, sem dúvida, envolvendo igrejas tradicionais e pentecostais, é em relação ao dom de línguas. O que teria sido o dom de línguas, ou qual o propósito do dom de línguas? O dom de línguas, conforme vemos no livro de Atos, foram línguas internacionais da época. Nós vemos os próprios judeus helenistas que estavam ali citarem 16 nações ou regiões, dizendo: nós não os ouvimos falar em nossa própria língua materna. E o termo grego também sugere isso, a língua que era falada por eles. Existe um certo debate se foi um dom de tradução simultânea ou de fato cada apóstolo falou em línguas por algum tempo. Possivelmente essa segunda hipótese, uma vez que vemos a repetição do dom de línguas tanto na casa de Cornélio quanto entre os samaritanos, como também entre os discípulos de João Batista lá em Atos 19. E o dom de línguas, ele então marca o juízo de Deus sobre os judeus, tanto é que não é mais a língua hebraica que será usada para a revelação, e sim uma língua internacional, o grego, e também a abertura do evangelho para todas as nações. Daí se fala de ser o Pentecoste e Babel ao contrário, no sentido de que em Babel, Deus de um único povo fez várias línguas e nações. E no Pentecoste, Deus une todas as nações num único povo através dos seus eleitos, que é a igreja. Então, o significado das línguas no Pentecoste é a abertura do povo de Deus a todos os povos, o que é claro através daquilo que eles dizem. Eles falam as grandezas de Deus na língua daqueles povos. Não é língua de anjo, não é língua estranha. O paralelo da língua que nós vemos em Atos com 1 Coríntios é claro quando nós entendemos também a importância para a compreensão disso de Atos 19, quando Paulo desembarca lá em Éfeso. A curiosidade em relação a isso é que foi dali da cidade de Éfeso que Paulo escreveu 1 Coríntios. Então, ali ele encontra o mesmo dom de línguas de Atos. E ele dali escreve a respeito do dom de línguas de Corinto, sem fazer qualquer distinção. Então não é língua de anjo, porque anjo nem fala, anjo não tem garganta, anjo vive no mundo espiritual onde não há ar para a propagação do som. Quando Paulo fala em 1 Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele não está dizendo que falava, embora ali em Atos ele diz que ele falava em línguas, mas não língua de anjo. A construção de 1 Coríntios 13 é uma construção hipotética e hiperbólica. É uma construção onde Paulo levanta hipóteses utilizando situações de exagero para mostrar que se não tiver amor, de nada vale. Quando ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, é exatamente uma referência ao dom de línguas, que ele diz na própria carta que falava. Por que há a repetição do dom de línguas em Atos? O maior objetivo disso é a quebra das paredes de separação que havia entre judeu e samaritano e judeu e gentil. Nós vemos, por exemplo, que quando Pedro batizou Cornélio, ele tem que ir a Jerusalém prestar esclarecimentos. Os judeus cristãos o inquiriam como é que ele pôde batizar um gentil. E o argumento irrefutável de Pedro foi exatamente esse. O mesmo Espírito que caiu sobre nós, caiu também sobre eles. Se eu não batizasse, eu estaria resistindo a Deus. Então, a repetição entre os samaritanos do mesmo sinal e entre os gentios está para mostrar claramente a judeu que Deus não faz acepção de pessoas. Pilatos, para falar com os judeus, era obrigado a descer as escadarias de seu palácio e falar com os judeus no quintal, lá fora, porque o judeu não entrava na casa de um gentil.
Imagine agora, na era do Novo Testamento, você ter uma só igreja composta de judeus e gentios, apenas com um sinal claro de que Deus não vê mais nenhuma diferença entre judeu e gentio, judeu e samaritano, é que isto poderia acontecer uma única igreja. Então, o motivo da repetição do sinal foi esse. Mas nós não vemos, por exemplo, Lídia, que foi convertida nas páginas de Atos, falar em línguas ou descer o Espírito sobre ela. Não vemos o carcereiro de Filipos e sua família, também convertidos nas páginas de Atos, falar em línguas ou descer o Espírito sobre eles. O que nós vemos, portanto, é a necessidade da repetição desse sinal para que o Evangelho pudesse ser aceito em uma única igreja, uma igreja que não há mais divisão étnica, não há judeu, não há gentio, não há bárbaro, não há grego, nada que possa trazer divisão.